Vocês estão vendo? Tá tudo certo, né? Bom, eu vou fazer um recorte da apresentação a partir da produção pública, que chamamos aqui de habitação de interesse social. E o recorte que eu vou mostrar para vocês é da área central de São Paulo. Bom, hoje estou, né, como professora do mestrado profissional na Belas Artes, também como professora na graduação do Mackenzie, e sou vice-coordenadora do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que é uma entidade, é uma ONG, que já existe há mais de 30 anos, que atua nas comunidades, principalmente da área central, nos problemas, né, de moradia, com moradores em situação de rua, com os catadores. E também estou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu sempre gosto de mostrar, né, para vocês um pouco do mapa do Brasil e onde que se localiza o estado de São Paulo, né? Então, aqui no Brasil, nós estamos divididos. A gente tem o governo federal, né, que é a instância maior, depois os governos estaduais. Então, são vários estados. O que está em vermelho aqui é o estado de São Paulo. População brasileira, 212 milhões, né, de habitantes, quase 213. E este é o mapa de São Paulo. Eu vi ontem, né, este mapinha aqui, que vai mostrando para a gente a incidência, né, da pandemia, do número de mortes no estado de São Paulo. Então, a gente vê aqui, nessa bola, né, em azul, se localiza a região metropolitana de São Paulo, na sequência, Campinas, que também é uma metrópole importante dentro do estado. Então, essa grande conurbação aqui urbana, né, do estado de São Paulo, a gente vai percebendo quando entra aqui para o interior, né, a grande incidência de mortes. Então, algumas cidades, como Presidente Epitácio, nos primeiros meses de 2021, aumentou 700% a quantidade de óbitos. Tá? Só para a gente visualizar a situação. No estado de São Paulo, só o estado de São Paulo foram 68 mil mortes. E no Brasil como um todo, quase 300 mil mortes. E a população vacinada com a segunda dose, apenas 2%. Então, essa é a situação que estamos vivendo hoje. Para a gente entender a cidade de São Paulo, né, que são esses 12 milhões de habitantes, né, maior do que Portugal inteiro, só o município de São Paulo, né, a gente fala que é o Pluto, né, é o cachorrinho, as orelhinhas aqui, o focinho. Então, essa aqui é a cidade de São Paulo. E em volta são os outros municípios que fazem parte da Grande São Paulo, que somados são 39 municípios, com quase 22 milhões de habitantes. Esses mapas, eles são super importantes, que eles foram produzidos na elaboração da última revisão do plano diretor da cidade. Então, onde a gente está vendo aqui esse roxinho mais escuro, né, as áreas roxas, são as áreas onde se concentram os empregos, né, os empregos formais na cidade. E amarelo para o vermelho, né, que a gente vê aqui no entorno, são as áreas das comunidades vulneráveis, com um índice maior de vulnerabilidade. E as conclusões, né, que são feitas a partir desse mapa, e a gente está vendo aqui, né, a ferrovia, o metrô, né, as principais conexões aqui de transporte público, a gente chega na conclusão que esse movimento pendular que muitas famílias fazem diariamente, né, é um absurdo. Quando eu estava em Portugal, quando eu falava para as pessoas que tem gente em São Paulo que leva 3 horas nesse deslocamento, do ir e vir. 3 horas para vir trabalhar, mais 3 horas para voltar para sua casa.
dentro de transportes públicos lotados, o trem, o ônibus, né? Então, a gente já percebe aqui a grande fragilidade do município de São Paulo. E esse outro mapa, esse verdinho aqui no centro, são as áreas onde existem as concentrações de cortiços, que vocês chamam aí como ilhas, né? E aqui, o laranjinha, são os loteamentos irregulares, como se fossem as alges, né? Aí em Portugal. Então, são as áreas, né, de loteamentos informais. Então, a gente percebe que estão nas áreas periféricas da cidade, distantes da área central. E o amarelo também, a concentração das favelas. Tá? E esse mapa, né, também da semana passada, de 18 de março, mostra a grande concentração das mortes na cidade de São Paulo, né? Então, quanto mais aqui o rosa quase roxo aqui, mostra a grande incidência de mortes na cidade pela Covid. Então, dá para a gente fazer várias reflexões aí em cima, né? Então, quanto mais distante da área central, que apesar, né, está aqui no centro, aqui é aquela região onde se concentram os principais empregos formais, né? Então, aqui, essa região, né, mais nas bordas, onde se concentram as principais mortes, se localizam as favelas, os loteamentos irregulares, e na área central, a concentração dos cortiços, tá? O cortiços e ocupações. Deixa eu diminuir aqui, porque senão não consigo ver o todo. Ontem, né, um amigo, né, o Luiz Corrara, que é o fundador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, ele deu uma aula, né, para os meus alunos ontem, e eu achei muito importante esses dados que ele trouxe, né? A cidade de São Paulo representa a extrema desigualdade no país. 1% dos donos de imóveis concentram 45% do valor imobiliário na cidade de São Paulo, né? Então, os imóveis estão concentrados em poucas pessoas. A renda da maioria dos trabalhadores é insuficiente para acessar a moradia, né? Em áreas com infraestrutura adequada. Infelizmente, o interesse do capital imobiliário ele vai determinar as políticas públicas. E as consequências da falta de políticas públicas é a falta da inserção ao direito à cidade. E a grande maioria dos trabalhadores de baixa renda moram em áreas distantes do seu trabalho, né? Ou seja, nas bordas da cidade. Enquanto, né, que nas áreas centrais... passou. E nas áreas centrais, né, na cidade de São Paulo, existem inúmeros imóveis vazios há décadas. O nosso último censo, que foi do IBGE, para vocês terem uma ideia, o IBGE faz o censo a cada 10 anos. Era para ter sido feito ano passado. Mas com né, o desgoverno, enfim, com toda a situação que estamos vivendo, a gente está com uma grande dificuldade de encontrar dados. Várias secretarias, vários institutos que eram mantidos pelo governo do estado, do governo federal, foram fechados, né? Estão sumindo com os dados e, consequentemente, nós assim estamos com o censo muito atrasado, né? O Brasil de 2010 é muito diferente do Brasil de 2021. E, quando o último censo foi feito, haviam 40 mil domicílios vagos na cidade de São Paulo, né? Principalmente na subprefeitura da Sé, Brás e Pari. Tá? Então, a gente vê imóveis como esses, né? Vazios. E eu já vou contar um pouquinho eu fiz uma ordem um pouco cronológica para a gente entender, né, a situação, principalmente em relação a políticas públicas. Então, só para a gente visualizar um pouco, né,
onde que se localiza essa região no centro da cidade. Esse mapinha aqui foi a Lorena que fez, a minha aluna que está aqui na sala com a gente. Então, a gente vê aqui, né, as linhas de trem, as estações de trem e as áreas de ZEIS no centro da cidade, onde tem azul, né? ZEIS são zonas especiais de interesse social, né? Então, é um zoneamento na cidade que tem um incentivo muito forte à produção de habitação social. E esse mapinha foi ela que fez também, mostrando, né, a localização na área central de cortiços, em vermelho, e em azul, as ocupações. Então, agora eu vou fazer esse resgate histórico sobre habitação experimental, né, aqui no Brasil. Então, vou voltar agora um pouquinho no tempo, né, falar um pouco de forma geral no Brasil, né, sobretudo no Rio de Janeiro, que eu acho que é importante, uma das primeiras experiências, né, que foi realizada na favela Brás de Pina, né? Então, a gente tinha uma política nos anos 60 de remoções de favelas e de construção de conjuntos habitacionais, né, com essa baixa qualidade urbana, baixa qualidade arquitetônica, né, normalmente em terrenos nas periferias, distantes do trabalho, distante das pré-existências. Então, essa era a política praticada, né, no Brasil e principalmente nas capitais, no Rio de Janeiro. A experiência Brás de Pina, ela aconteceu a partir da comunidade que estava organizada. Eles chamaram, né, o Grupo Quadra, que era um grupo de arquitetos do Rio de Janeiro, recém-formados, que começaram a estudar, a dar um apoio técnico à comunidade para mostrar justamente para o poder público que era possível trabalhar com a pré-existência e desenvolver uma regularização fundiária no terreno, fazer um projeto de loteamento. Então, esse apoio técnico feito pelo Carlos Nelson, que era o líder, né, nesse projeto de urbanização da favela, foi muito importante esse apoio técnico, porque eles conseguiram convencer o poder público a preservar o local, fazer o projeto, né, de urbanização, e, na sequência, o grupo desenvolveu um projeto, né, de autoconstrução de cada família. E é muito interessante o processo, porque este grupo pediu para os próprios moradores da favela desenharem o que seria a sua casa ideal, né? Então, foram feitos vários desenhos dos moradores, por exemplo, como este, né? E aí, a partir desses vários modelos de casas, o grupo conseguiu definir 7 modelos, né? Que seria esse aqui, né? Esse modelo, um dos modelos traduzidos pelos arquitetos. E eles tinham, né, como o Fernando mencionou, essa questão do escritório, né, de arquitetura estar inserido na comunidade. Então, tinha um escritório na comunidade, onde os moradores olhavam, né, os diferentes modelos e, a partir daqueles modelos, construíam as suas casas a partir da autoconstrução. Então, acho que essa é a primeira grande referência, né, que nós temos aqui no Brasil sobre projetos de urbanização de favela e apoio técnico na autoconstrução. E, a partir dessa experiência, o Carlos Nelson vai escrever várias publicações, né, como esse, Movimentos Urbanos do Rio de Janeiro, né, que ele vai contar em detalhes essa história da favela Brás de Pina. E eu acho que é muito interessante esse nosso intercâmbio, né, porque eu acho que a gente tem muito em comum. A partir, né, dessa bolsa sanduíche, né, que eu consegui, tive o privilégio de receber, né, a partir da minha orientadora, né, do grupo de coordenadores do Mackenzie, né, eu estava numa fase muito difícil, meu pai tinha falecido e estava cuidando da minha família, enfim, 1000 histórias, né? Então, você me perguntava se eu queria fazer, né, uma experiência fora do país. E aí acabou surgindo a oportunidade, depois de um tempo, eu falei, não, eu quero sim, acho que vai ser muito bom, né, para
melhorar meu doutorado e conhecer outras experiências. E nisso, né, fui para Portugal, para Lisboa, fiquei no LENEC, né, junto com Batista Coelho, né, que foi o meu orientador, e com a Marluce, né, que é uma brasileira que está no LENEC também há muito tempo, uma socióloga, a gente escreveu esse texto, né, que é esse diálogo, né, luso-brasileiro, de uma arquitetura inclusiva, né? Uma ponte que ela aconteceu de uma certa forma também antes do SAL ser fundado, né? Em 72, o Nuno Portas chama, né, o Carlos Nelson para ir no LENEC e contar um pouco da sua experiência na favela Bragipina, né? Então ele, naquele momento, né, Nuno Portas, o Nuno Teotônio Pereira, né, e outros arquitetos estão ali também formulando, né, e conhecendo experiências no mundo inteiro para entender o que seria essa organização do SAL. Nem era SAL o nome, né, mas o que seria esse grupo, né, para trabalhar com uma arquitetura inclusiva, participativa. Então, o Carlos Nelson vai, né, no LENEC e vai falar principalmente, né, sobre o texto que ele escreve, Urbanização e Habitação, Processos e Produtos. E disso, né, eu também tive o privilégio de ter muitas conversas com o Nuno Portas. Ele me contou, né, ele falou que foi muito forte, né, essa experiência, essa troca com o Carlos Nelson, e uma das coisas que para ele ficou muito marcado, que era a questão da comunidade já estar organizada, ou a importância, né, de estar muito sólida a organização da comunidade, né? Então, a inclusão, a participação dos técnicos para atuar naquela comunidade precisa ter, né, uma associação já fundada, uma organização muito consolidada daquela comunidade, né? Então, isso foi muito marcante, o que o Nuno Portas me falou sobre essa troca, né, entre os dois países pré-SAAL, né? Enfim, então acho que a gente até escreveu esse artigo que bem no ano, né, em 2014, quando se comemorou os 40 anos, né, na Revolução dos Cravos, e teve aquela experiência de Serralves, né, que teve aquela exposição toda, enfim. Então a gente acabou participando desse momento através desse texto. Depois, se vocês quiserem, até posso passar. Década de 60, né, também foi um momento de muita reivindicação, de muitos problemas na cidade, né? Então, a partir dos movimentos sociais que estavam já consolidados e arquitetos, aconteceu o primeiro seminário de habitação e reforma urbana no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 63, né? 64, a gente tem o golpe militar, a gente vive uma ditadura militar por muito tempo, e a produção que a gente vai ter até os anos 80 de habitação social são esses conjuntos, né? Esses depósitos de pessoas, né? Distantes dos empregos, sem qualidade alguma, né? Eu ouvi até recentemente, né, de empresários que ainda fazem isso, né, de fazer um projeto único e sair carimbando aí em qualquer terreno, em qualquer área, mas enfim, né, é um problema muito sério. Em São Paulo, em 78, é criada a cooperativa, né, do Sindicato dos Arquitetos, o SASP, e dentro do sindicato, né, um grupo forte de arquitetos, entre eles o Juan Vilar, que é meu colega no Mackenzie, né, também professor, e outros, né, arquitetos vão meio que fortalecer a ideia de trabalhar com apoio aos movimentos sociais, para justamente fornecer assessoria técnica, né? Então, foi um momento também de aprendizado, né? Como desenvolver projetos de urbanização, projetos de habitação de forma participativa com a comunidade. Então, foi esse momento importante, né, de conexão com as comunidades. Na sequência, é aberta o laboratório de habitação na Belas Artes, né? Então,
o Juan Vilar, do sindicato, vem para cá. Aí tem como professor Nabil Bonduque, que é tá aqui, um ótimo, super pesquisador, né, sobre o tema da habitação, já foi nosso vereador em São Paulo, uma pessoa que luta muito, né, pelo tema. O professor Santana, também meu colega no Mackenzie, enfim, um grupo de arquitetos que são professores, abrem junto com a reitoria, né, montam esse laboratório que tem essa intenção também, né, de aproximar os movimentos de moradia e formar o aluno, né, em contato direto com as comunidades carentes. E esse momento, que foram de apenas 3 anos, foi um momento muito importante. Muitos que saíram daqui, tanto professores como alunos, atuam de forma muito intensa com processos participativos, criaram suas assessorias técnicas. Aqui uma foto, né, mostrando aqui as experiências técnicas, né, com uma laje formada a partir de blocos cerâmicos. E, na sequência, né, em 89 até 92, né, a gente tem, na gestão pública, né, no município de São Paulo, a prefeita Luísa Erundina, né, que é do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista, e toda essa experiência conceitual, né, que também foi uma experiência prática. A partir disso foram desenvolvidos vários encontros de movimentos de moradia, fizeram uma viagem para o Uruguai, porque a grande referência aqui no Brasil, em São Paulo, sobretudo, sobre habitação experimental, sobre processos participativos, também são sobre as cooperativas do Uruguai, né? Que são muito fortes, que têm experiências incríveis. Então, na gestão pública, né, todo esse conceito, todas as ideias que foram trabalhadas, foram criadas muitas assessorias técnicas, né? E que conseguiram fazer experiências incríveis. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, né, a primeira construção a ser feita é o grande galpão, né, onde se vai guardar os materiais, onde vai se fazer as assembleias, né, porque tudo é discutido com a comunidade, onde vai se formar os grupos, né, para se desenvolver o próprio mutirão. Então, aqui o mutirão ele foi muito forte, né, o mutirão com autogestão. Então, essa é a grande referência que a gente tem aqui em São Paulo, né? Este momento da gestão pública, né? E também com a produção de muitos conjuntos habitacionais de qualidade, né? Cada projeto era um projeto, né? E sempre projetos em terrenos com infraestrutura, próximos também do transporte público. Então, era uma política pública muito bem formulada, muito bem implementada, né? E entre eles, eu já vou mostrar com mais detalhes, né, projetos também para moradores de cortiço. Então, é o primeiro momento que a gente tem uma gestão pública, um programa que vai atender moradores de cortiços. Bom, então, essa gestão, né, ela conseguiu desenvolver 153 projetos, onde 109 foram construídos, tá? Bom, aí, né, depois da gestão da Erundina, nós temos em São Paulo 2 gestões públicas de direita, onde simplesmente deixou para trás tudo que aconteceu, todos os avanços que aconteceram, vão perseguir a própria Erundina, os arquitetos que trabalhavam na gestão pública, dizendo que tinham problemas no repasse de dinheiro, 1000 problemas, e aí vão trabalhar com um tipo de projeto, né, de habitação nas áreas, nas marginais, nas áreas onde tinha visibilidade, que eram programas de limpar a favela e construir um edifício, né, de 4, 5 pavimentos, tudo igual, né? Então, a gente teve um retrocesso muito grande, né, depois de 92. Em 97, né, como aquele momento também anterior, né, esse momento dessa gestão, onde tem essa conexão muito forte entre arquitetos, técnicos,
psicólogos, assistente social, sociólogos, engenheiros, né? Então, existe uma troca muito grande de aprendizado entre todos. E, com isso, se fortaleceu muito os movimentos sociais, sobretudo de moradia. E aí, com o passar do tempo, em 97, os movimentos sociais de moradia, né, vão fazer grandes ocupações em imóveis vazios, né, reivindicando políticas públicas, programas públicos de habitação. Então, aqui a gente está vendo uma imagem, né, de vários prédios que estavam ocupados, que estão ocupados, sobretudo a partir de 97, né? E nós temos, a gente está aqui, essa imagem aqui, são de duas, da Kathleen e da Claire, são duas alunas da Bélgica, recebi muitos alunos da Europa, né? Então a gente é realmente um grande laboratório, né? Porque o que acontece no Brasil, em São Paulo, é uma dinâmica assim incrível, né? E elas produziram essas imagens que eu acho que é muito interessante para a gente ter uma noção, né? Uma ideia da quantidade de imóveis que estavam vazios e que acabaram sendo ocupados por reivindicação de políticas públicas. Então, muitos jornaizinhos como esse, né, que é de 2001, né, essa reivindicação para a moradia digna, né, então, mostrando aqui, né, os movimentos apontando, olha aqui, tem prédio vazio, né, a gente pode morar aqui, para quê? Né, essa falta de moradia, para que o trabalhador tem que morar tão distante do seu emprego, tendo esses vários imóveis vazios? Reportagens, né? Então a mídia sempre olhou muito como uma visão muito preconceituosa, né? Sobre as ocupações, né? Até chamam de invasão, né? Os prédios ocupados. Enfim, né? Hoje a gente tem esse cenário, né? Na área central de São Paulo, a gente tem ocupações, tem cortiços e favela, né? Isso aqui é uma grande favela que está entre trilhos na região da área central de São Paulo. Também do Luiz Corrara, né? Eu acho que para a gente ter uma noção, né? A gente tem muitos cortiços, as chamadas ilhas, em grandes casarões, né? Que você tem um porão e que hoje acabou se transformando, porões, né? Casas do século XIX, que hoje se transformaram em moradias, né? São cômodos onde famílias inteiras moram, né? Então, alguns casarões internamente, né? O grande problema que a gente identifica como cortiço, né? São áreas onde você tem o banheiro coletivo, as áreas hidráulicas são coletivas, né? Como os tanques, como a pia para lavar louça, muita umidade, então a falta de salubridade, né? Cômodos sem ventilação, sem insolação. Tanto nas favelas como nos cortiços aqui no Brasil, a gente tem uma grande incidência de tuberculose, né? Justamente por essa falta de salubridade. Né, mais problemas. A gente tem aqui em São Paulo, né, fora o problema do censo geral, a gente também tem um problema, a gente não sabe a quantidade de moradores em cortiços, moradores em situação de rua. Então, em 2019, nós tínhamos 24 mil pessoas em situação de rua. Hoje, 2021, a estimativa, né, a gente não tem dados oficiais, é que esse número dobrou. Né? A gente acha que tem pelo menos uns 50 mil moradores em situação de rua. Que nesse processo de pandemia, a construção civil aqui no Brasil está de vento em popa, né? Muitos terrenos, muitas áreas que eram cortiços, famílias foram despejadas para grandes empreendimentos habitacionais. Então, não dá nem para explicar o que está acontecendo, sabe? Pessoas em situação de rua, né? Muitas, com fome, com sede, com sérios problemas de higienização, sem proteção, com uma grande contaminação. Então, é uma situação assim muito dura.
Também pelo Gaspar Garcia, né, e outras entidades, como o Polis, está sendo feita uma campanha com esse nome, Despejo Zero. Porque, além de toda essa tragédia que eu mostrei para vocês, estão acontecendo inúmeros despejos. Quase 10 mil famílias foram despejadas, né, de suas casas precárias, né? Outras 65 mil foram ameaçadas de despejo. Então, Gaspar Garcia, né, junto com o Dito aqui, né, que é o nosso advogado maravilhoso, que corre atrás de todos esses problemas de ameaças de despejo, tanto de moradores em situação precária de moradia, como dos ambulantes. Nós também temos muito ambulantes, né, que com o fechamento do comércio, que neste momento a gente está num lockdown, né? Então o comércio está fechado, então, consequentemente, ambulantes não podem trabalhar. E o que acontece? Ambulante, né? Se ele não sai para trabalhar, ele não consegue jantar, né? Então, grande parcela da população brasileira trabalha, né, vendendo algo na rua para poder comprar a sua comida do dia, né? Ninguém tem reserva de dinheiro, né? Então, é uma tragédia sem fim. Bom, e voltando para as ocupações, a gente também tem ocupações não só de moradia, mas como ocupação cultural. Por exemplo, essa ocupação da Rua do Ouvidor, ela já foi ocupação de moradia e faz um tempo já que esse prédio ele é da Secretaria de Cultura e continua, né, nesse estado, e há alguns anos foi feita uma ocupação cultural. Então, são vários artistas que moram aqui reivindicando habitação para artistas. O mapa, né, também desses alunos da Bélgica, né, que eu acho que ele é muito didático, mostrando esses diferentes tipos de ocupações e das tipologias, né, que existem na área central, a grande vacância também, né, que existe. E em 2001 a 2004, nós tivemos um programa chamado Programa Morar no Centro, né, que foi um programa para a área central, onde contemplava, além das condições de moradores, né, da área central, mas também viabilizar a moradia para quem já trabalha na região, né, projetos para reabilitação de edifícios de retrofit, né, mas também com uma política para priorizar os prédios vazios, né, solucionando situações habitacionais também com geração de renda, buscando uma diversidade social na área central. E eu tive o privilégio de trabalhar nessa gestão pública, né, coordenando esse grupo técnico de análise de imóveis. Então, a gente analisava os imóveis que tinham condições de passar por um retrofit e virar habitação social. Dentro, né, desse cenário todo, depois dessa gestão pública, acabei fazendo um doutorado e fazendo um levantamento da produção de habitação social na área central pela iniciativa pública, de 90 a 2012. Então, aqui a gente vê uma lista, né, que não dá para a gente ficar enxergando agora, mas só para vocês saberem que existe, está no doutorado. Então, a gente tem uma habitação pública, municipal, estadual e federal. Mas falei tanto para assim, contextualizar o cenário, para vocês entenderem que só existe essa produção de quase 4.000 unidades em função dessa pressão que os movimentos sociais de moradia fizeram durante muitos anos, com apoio das assessorias técnicas. Então, a grande maioria dos projetos são produzidas por assessorias técnicas, que nós chamamos aqui no Brasil, que são esses escritórios de arquitetura multidisciplinar que atuam junto às comunidades. Aqui um mapa mostrando as ocupações e esses empreendimentos públicos que aconteceram por um período também. E quando eu falo, né, assessoria técnica, processo participativo, são várias fases.
Entre elas, então, assim, no doutorado acabei fechando, desenhando um pouco essas fases, né? Que a primeira é mobilizar, depois viabilizar, porque antes de você começar um projeto legal, né? São as assessorias que vão apoiar os movimentos sociais, né? Que estão desde a mobilização daquela comunidade, vão desenvolver os estudos iniciais para ver se é possível produzir, né? Que tipo de projeto pode acontecer. Depois é que vão fazer o projeto, né? Técnico, o projeto de arquitetura, o projeto para ser aprovado. Depois vão acompanhar a construção, vão acompanhar a moradia, enfim, né? Então, existe todo um processo antes, durante e depois, tá? E agora aqui eu chego nos exemplos, né, para mostrar com mais cuidado para vocês, que eu acho que ele é muito importante, né? Então, voltando para aquela primeira política pública da gestão da Luiza Erundina, por exemplo, né? A gente vê aqui nessa foto, são vários antigos casarões que viraram cortiços, e aqui, né, se conseguiu consolidar um projeto de moradia a partir de assessoria técnica, né? Se eu não me engano, a AD, Assessoria Técnica AD, fez esse projeto junto, né, à comunidade, preservando um único casarão que é tombado pelo patrimônio histórico, né? Então, a gente vê aqui a cidade consolidada, esses vários cortiços, esse projeto que começou na gestão Erundina, mas que na gestão seguinte paralisou, né, esse processo de mutirão, que retomou depois de 9, 10 anos, né? E aqui a gente vê, está um pouco pequena a foto, mas dá para observar o projeto do casarão e atrás as moradias, né? Que foram construídas a partir de autogestão e mutirão. Tá? Então, aqui o casarão, esses edifícios, né, que tem os apartamentos, aqui atrás uma biblioteca pública, uma biblioteca, né, para os moradores, aqui tem uma quadra. E assim, depois de, sei lá, 15, 20 anos, né, do empreendimento pronto, né, consolidado, no doutorado eu visitei, né, conversei com muitos moradores e eu fiquei impressionada, né, que a grande maioria dos moradores são os mesmos que estão ali, que conseguiram conquistar através da luta, construíram a sua moradia digna e estão morando ali, né? E no meio tem uma praça, e eu achei assim incrível, vi várias crianças que moram no entorno, frequentando essa praça para fazer dever de casa da escola junto com as outras crianças, ou brincando nessa quadra. Então, esse processo, né, quando ele acontece junto à comunidade, né, de forma, desde a luta, né, é impressionante o sentimento de pertencimento e de valorização, de apropriação que existe da comunidade. Então, esse é um exemplo, né, então, de projeto feito de forma participativa para moradores de cortiços. Este outro, né, também, até muito perto da minha casa, né, que é o Pirineus, também desenvolvido com assessoria técnica ambiente, também era um casarão, né, que era até da USP, né, quando existe quando alguém morre, não tem família, né, não tem para quem passar, né, o imóvel, essa herança vacante vai para a universidade, né? Só que ficou vazio muitos anos, virou um cortiço, e aí os próprios moradores, né, através da luta do movimento de moradia, reivindicando a moradia digna, conseguiram, junto à assessoria técnica, desenvolver o projeto, conseguiram fazer a demolição, os próprios moradores, mas a construção, no final, foi através de uma construtora. Mas, como foi um processo participativo de projeto, né, os moradores participaram muito, também praticamente são os mesmos moradores, inclusive
eles fazem uma autogestão, porque essa figura vocês não têm muito aí em Portugal, que é uma figura de condomínios, né, de ter porteiro, uma pessoa que abre que abre e fecha a porta, que recebe correspondência, faxineiros, né? A gente tem muito essa figura aqui no Brasil de grandes condomínios, e aí é uma empresa terceirizada que vai fazer a gestão, né, desses empreendimentos, que é muito comum aqui, né? Inclusive em habitação de interesse social. Então, aqui, a gestão pública que financiou foi a partir de um programa chamado PAC-BID, Programa de Atuação em Cortiços. Também foi um momento muito, muito interessante, em que os 3 níveis de governo estavam juntos também, né? Atuando juntos, e conseguiram fazer esse projeto. E eu estava falando do condomínio porque, como os moradores têm uma auto-organização, eles conseguiram não ter uma empresa terceirizada para gerir o condomínio. Então, são os próprios moradores que fazem a gestão do condomínio e conseguiram, inclusive, né, no projeto original não tinha dinheiro para o elevador, eles conseguiram implementar o elevador pós a obra estar finalizada. Mas ele é impecável, ele é todo de bloco, né, aparente, desse jeito. Essa foto aqui é muito recente, e é muito interessante que aqui na frente, né, que dá para a rua, você tem esse painel da Isabel Ruas, né, que é uma portuguesa até, que mora aqui há muito tempo no Brasil, uma artista, arquiteta, ela fez esse painel contando a história da luta, né, dos moradores até conseguir conquistar a sua moradia digna. Então, esse é um exemplo também que eu gosto muito, né, de apresentar. Esse aqui também era um... Na verdade, ele era um tipo de moradia, né, esse terreno aqui a gente consegue visualizar, ele era um terreno com vagas de garagens. Então, era um estacionamento que cada vaga de carro virou um cômodo de uma moradia. E aí, também, através da assessoria técnica, se desenvolveu esse projeto, né, que é esse em forma de U aqui, tem uma praça aqui no meio. Então, aqui era a antiga moradia e hoje o que ela é, né? E aqui do lado também, é um antigo cortiço, né, aqui, com esse problema, né, da gente também no Brasil não ter uma continuidade administrativa na gestão pública. Ela acontece, muitos governos acabam deixando políticas, né? Isso aqui não é do outro partido, então vamos fazer o novo. Sempre acontece isso aqui no Brasil. Então, com essa mudança da gestão, né, que era esse cortiço, acabaram construindo um alojamento provisório, que era para receber esse projeto, né, que a gente vê aqui. Então, depois também de 9, 10 anos morando provisoriamente num alojamento, esse projeto acabou se concretizando também para moradores de cortiços. Esse também é um outro projeto, que é da gestão, né, da Luísa Erundina, começo dos anos 90, eram 2 cortiços também, e aí nesse terreno se construiu, né, através do mutirão. Então a gente vê aqui as fotos antigas, né, das moradoras no tanque, essa área hidráulica em comum, né? E depois as mulheres, né? Então isso é muito forte também. As mulheres, nesses anos todos de experiência com mutirão, as mulheres estiveram muito presentes nas obras. A moradia digna para a mulher, ela é fundamental para proteger os seus filhos, né? Foi tão forte essa experiência que hoje, né, é uma conquista nacional, todo contrato de financiamento público de moradia social sai no nome da mulher. Porque a mulher também não abandona os seus filhos, né? Então a gente tem muitos casos aí. Enfim, uma questão histórica importante. E esse projeto, Mutirão, do Madre de Deus, ele tem uma área comum na cobertura também, que é a lavanderia coletiva,
E no térreo tem algumas salinhas também, que é a questão da renda, né? Da costureira, das pessoas que trabalhavam, né? Trabalham em casa. Né? Imagina, isso é começo da década de 90, esse projeto. Então, é um avanço muito interessante, né? Para a produção de moradia nos bairros mais centrais da cidade de São Paulo. Então, a gente tem, né, essas experiências de retrofit no centro da cidade de São Paulo, com muito apoio das assessorias técnicas, né, e de alguns escritórios de arquitetura também, que são muito sensíveis ao tema, algumas gestões públicas, né, a gente tem algumas experiências mais recentes, são poucas, mas nós temos algumas experiências mais recentes também, né, de transformar a habitação, esses prédios vazios em habitação social, né? Esse, por exemplo, era um antigo hotel. E para a gente conseguir viabilizar, né, a gente até na época, né, que foi entre 2000 e 2004, a gente conseguiu até separar as matrículas, né, da parte térrea, para passar o térreo para uma UBS, né, uma unidade básica de saúde, do restante para moradia. Então, assim, quando há vontade política, a gente consegue incríveis viabilizações, né? Também, né? Então, aqui alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos em áreas, né, onde existiam os cortiços, e algumas produções, né, públicas em terrenos, né, grandes terrenos, e que se produziu grandes conjuntos. Né? Então, acho que é muito importante a gente mostrar isso também, porque nesses conjuntos, né, estudei muito a questão da gestão condominial, né? E nesses conjuntos maiores a gente tem muitos problemas na gestão, né? Então, e acabam sendo terceirizadas, né? Que vão atuar aí. É muito diferente desses pequenos conjuntos, né? Onde você tem essa habitação experimental produzida de forma participativa. Por exemplo, esse conjunto, né? Que foi produzido pela gestão, né, onde atuei também até 2004, né, que foi da gestão também do PT, com a Marta Suplicy, é uma experiência de locação social. Então, aqui moravam, né, tinha uma grande favela e foi construído esse conjunto que não é financiamento, mas ele a gente chama de locação social, porque vocês conhecem bastante, né? Então, essa foi uma das primeiras experiências aqui, mas, infelizmente, essa questão da gestão condominial ela é muito problemática quando a gente tem esse número enorme de moradores. E, como o Fernando mencionou, né, eu acho que não tem como não mostrar de novo, né, essa questão dessa transitoriedade, né, na área central, da família que morava na favela, que pegou fogo, que vem morar no cortiço, né, na quadra 36, 37, que agora vai ser construído aqui um hospital, né? Vem morar aqui no edifício Wilton Paz, e esse edifício, né, que a gente está vendo aqui essas imagens, pegou fogo em 2018, né? E as famílias ficaram aqui em frente ao edifício, nessa praça, por mais de 3 meses, né? Até serem realocadas em outro lugar. Enfim, né, eu acho que eu falei muito já. Isso aqui é um plano municipal de habitação que foi desenvolvido com muito carinho, né, na última gestão do PT, né, uma gestão progressista, que foi feito um plano para desenvolver programas para as diferentes realidades dos moradores, né? Porque, como a gente percebeu, São Paulo tem uma diversidade gigantesca de problemas habitacionais, né? Então, foi estudado, né, várias situações, né? Desde de provisão, né, para aquisição, como locação social, locação de mercado, intervenção com urbanização de favela, regularização fundiária, apenas melhorias habitacionais, intervenções em cortiços, mas, infelizmente, este plano municipal de habitação está parado, né, na Câmara de Vereadores desde 2016.
E, para encerrar, né, até me emociona muito essa imagem, né, que é uma faixa que está em frente ao prédio da pós-graduação, né, da FAUSP, como, né, esse grande luto que estamos vivendo, né, luto pela vida, esse grande genocídio, né, que a população brasileira está passando. Então, nós pedimos, né, é um apelo mesmo, é um desespero, né, pela vacina para todos, pelo auxílio emergencial. Tem muitas... A gente, desculpa, tem assim, um apelo pelas famílias, assim, que tem muita gente passando fome, né, tem muita gente na rua. Ai, desculpa, gente, e essa, pela moradia digna. E essa imagem foi uma amiga minha que tirou ontem, né? Ela passou no nosso grupo, eu acho que é muito forte, é muito marcante, mas é isso, tá? Era isso que eu queria, não sei se eu falei muito, se era isso que vocês queriam ouvir, mas eu não consegui não mostrar a situação, sabe? Do que a gente está vivendo e essas experiências tão importantes, que essa luta dos movimentos sociais que estão lutando pelo auxílio emergencial, pela vacina. Os movimentos são muito frente de luta. Eu conheço muitos que estavam no primeiro dia, entregando cesta básicas. Então, assim, eu tenho muito orgulho e honra de ter essas pessoas que eu aprendo diariamente com eles, né? Eles são exemplos para todos nós, para o poder público, nessa atuação direta com as famílias. Desculpa, gente, eu me emocionei aqui. Obrigada. Débora, muito obrigado pela intervenção, foi fantástico. A emoção também chegou cá, como é evidente. Estes temas são muito fortes, não é? Eu vou passar... Também quero dar uma palavra em meu nome e do António Fontes e do Carlos Silva e da equipa do LAV e do SICS que nos acompanha. Uma palavra de solidariedade para com o povo de São Paulo e os nossos compatriotas brasileiros, como é evidente. Que está muito difícil, muito difícil. Débora, um grande abraço e obrigadíssima pela forma fantástica com que apresentou este trabalho, que tem muitos traços comuns connosco. A escala é muito diferente, nós também vamos tendo aqui problemas do género, mas numa escala muito mais pequena, mas há a imagem de um país que tem 10 milhões de habitantes, como é evidente. A cidade de São Paulo tem 12 milhões, o estado de São Paulo tem quase 18, não é? Ou 19 milhões. São outras escalas e os problemas crescem de forma perfeitamente assustadora e imagino o que deve ser, depois de ouvir as tuas palavras, ou imagino o que deve ser, pronto. Imagino, quer dizer, nem sei se imagino, sinceramente. Eu vou passar a palavra, que eu também fiquei muito sensibilizado ao nosso amigo Alberto Lage. Olá, Alberto, estás bom? É assim, depois das palavras da Débora, eu nem sei o que dizer, sinceramente. Eu sinto-me envergonhado com o que vou apresentar, porque é que eu tenho que dizer isto? Porque acho que aquilo que está a acontecer no Brasil, entre tudo que vem para as notícias e tudo que é veiculado pela Europa, é completamente diferente do que é vivido pelas pessoas que lá estão. E o modo de poder ajudar deixa-nos completamente sem forças para fazer nada a esta distância, porque o que se vê é brutal. É brutal e a Débora tocou na sua apresentação quase que aquilo que eu poderia dizer na minha apresentação, que cruza com o SAL, com o professor Portas, com quem eu trabalhei durante 3 anos em planos de reabilitação urbana no programa Polis, com quem privei, com quem eu também sonhei e foi a partir dele que fiz a minha tese de doutoramento sobre reabilitação de bairros, partindo da experiência SAL dos anos 70, olhando para esse território hoje, que ainda continua completamente
abandonado, neste momento a saque. Aquilo que se passa um bocado com os cortiços, as pessoas usam esses espaços. Hoje em dia o que se passa também nas ilhas do Porto, que não estão tão sobrelotadas como... porque muitas delas foram neste momento tomadas contas por muito capital privado, mas aquilo que a Débora transmitiu de emoção travou-me aqui as palavras. Eu não sei por onde começar. É que, sinceramente, acho que talvez tinha começado a apresentação um ar mais... eu talvez comece... eu vou abrir o meu PowerPoint assim um bocado... nesta imagem... tenho que partilhar, desculpe, tenho que partilhar o PowerPoint, desculpem, só um segundo. Eu vou partilhar esta imagem porque o que se passa hoje no Porto e o que se passa também com o Covid no Brasil é terrorismo. Eu poderia pôr ali o coração e meter o símbolo do Covid e acho que o que se passa no mundo neste momento é bastante complicado. As desigualdades são enormes, são extremas, e nós não sentimos aqui e estamos ainda aqui num paraíso. Porque o que se passa no Brasil e o que se passa no México, no Peru, em Lima também, na América do Sul está, para não falar em África, que não se fala tanto. A minha apresentação ia começar a contar... eu vou fazendo assim um bocado, porque eu estou a tentar aqui digerir muito aquilo que a Débora disse. A experiência da Débora é tão rica, que eu a comparo a muitas coisas que muitos professores e muitos alunos que trabalharam no processo SAL e que trabalharam num processo de revolução contra a pobreza com que as pessoas viviam. Podemos dizer que a peste bubónica atacou o Porto, nas ilhas, e todas as doenças que acabaram por atacar as cidades nas populações mais pobres. Neste momento, esta doença, que para muitos ainda não acreditam nela, muitos ainda que dizem que é uma coisa passadiça, que nós estamos aqui um bocadinho ainda, é tudo falso. Só para quem não vê, é para quem não crê. E o que se vê aqui, o que se viveu nesta altura do 25 de Abril em Portugal e o que muita gente estavam a agir numa cidade contaminada pela doença. A minha investigação partiu por este mapa do José António Bandeirinha, partindo de encontrar aqui pressupostos para o que se passava hoje, pensando no que era nesse passado. Hoje em dia, e quando a Débora falava da experiência de Carlos Nelson, o Portas falava-me do que aprendeu com ele, do que aprendeu com o que se fez em Prévio e o que se aprendeu muito com essa conversa com o Carlos Nelson. E o que se passa aqui era aprender uma nova maneira de agir com uma comunidade, com os moradores. Aprender numa maneira de reutilizar, de reconsiderar, de modo a poder agir não só na cidade do Porto, mas no país inteiro, porque esta ação do SAL agiu no país todo, como a Débora sabe e como todos nós sabemos que estamos aqui. A minha investigação partiu muito por visitar o que era este espaço nos anos 70, hoje, e foi com muita surpresa minha que o tempo estava cristalizado. Esta minha investigação começou em 2008, terminou e continua ainda hoje. Cruzei-me com o trabalho do Fernando e do António no bairro da Bela Vista, e que hoje estamos com uma investigação comum com um aluno nosso que está a trabalhar no bairro do Gama, ali na zona das Fontainhas, em que nós vemos aí uma comunidade cabo-verdiana que luta para ter a sua habitação, que teve ali ao lado o processo SAL, mas que o que é o processo SAL para a malta do bairro do Gama, que nem sequer aparecem mapeados. Esta minha investigação passou por uma investigação bastante profunda, bairro a bairro, visitando continuamente o que é que são estas ilhas do Porto, nunca esquecendo
o ponto de partida. O que é que eram estas comunidades e como é que elas hoje estavam. Não podemos esquecer que o processo SAL, o processo de stabilização ambulatório de apoio local, que tem paralelos com tudo o que se passou no Brasil e com tudo o que nós hoje queremos agir no novo modo de fazer arquitetura. Trabalhar com as pessoas, trabalhar com a comunidade. E, portanto, o SAL trabalhou dinamizando a população local, tentando-os reagrupando-os, criando massa crítica para poder exigir melhores condições de habitabilidade. Situações que hoje, no Porto, o que sentimos são paralelos opostos. É demolição contínua de quarteirões abusivos para a construção de habitação a baixo custo. E eu hoje digo-vos, estou numa situação, atrasei-me porque eu acabei de fazer uma mudança a brusca de um sítio onde eu morava e tive que vender-me e alugar um dos espaços que estão vazios pela cidade fora, alojamentos locais com condições de luxo, por assim dizer, que estão ao mesmo preço neste momento quase do que alugar uma ilha de luxo, por assim dizer, das que estão construídas. Estamos a cidade vazia, completamente oca, sem ninguém. Sem ninguém. Eu digo prédios inteiros modernos, habitações burguesas que foram esventradas para transformar em T0s e T1s. Nesta procura para encontrar um espaço transitório para onde vou viver, palmilhei apartamento a apartamento para ver os espaços que foram criados. É de uma situação indigna. Indigna, vos digo, do que são criados T0s de 15 metros quadrados, a estarem a ser alugados a 600, 700 e 800 euros. Condições, digo-vos, que as pessoas comem, dormem e lavam-se no mesmo sítio. Isto digo-vos, basta procurarem no que está neste momento a cair diariamente, porque quem investiu no turismo na cidade do Porto não tem dinheiro para pagar onde investiu. Na realidade, as pessoas pobres continuam a viver em situações precárias, mas temos a cidade que não se reinventa e não tenta criar condições para que estas pessoas possam ter habitação condigna e inverter o processo. Nós estamos num processo, digo que neste momento estamos aqui a ver recortes já antigos de jornais, em que víamos a cidade do Porto a querer sanear, reinventar a cidade de Campanhã, a reabilitação de bairros, a torta a direito, mas na realidade o que estamos aqui a falar é de um processo que neste momento está-se a inverter. Se nós estamos a falar de processos com o Covid, está a criar um processo económico abrupto de fissão muito grande, dado que toda a cidade foi grande parte reabilitada com investimento privado, para obter renda rápida, mas continuamos a ter nas traseiras desta cidade ainda tudo o que nós não queremos. Continuamos a ter uma cidade ainda a viver em condições indignas, como a que existem no bairro do Gama, como existem outras ilhas na cidade do Porto. Eu vou saltar porque o meu discurso depois da Débora baralhou-se. Eu estou aqui quase a 1000 a tentar reconstruir aqui um fio à meada. Mas eu entendo-a, não culpabilizar a Débora, mas eu vejo também um bocadinho como sustentar um discurso de uma cidade que neste momento vive ainda de uma arquitetura de Abril e tem que viver essa arquitetura de Abril e vai ter que se reinventar depois deste Covid. Porque a economia não vai ser a mesma. Os espaços vão-se começar a deteriorarem. Começar a entrar e sentir, como eu entrei, e sentir um espaço que não há dinheiro para fazer limpezas e que está ainda como a última pessoa que o habitou. É situações opostas à que vivemos do SAL. Estas duas imagens são uma coisa que dá força e que faz pensar aos arquitetos, aos jovens arquitetos, que é escritórios, ateliês, como foram os gabinetes de apoio local, as nossas brigadas SAL no Porto, que juntaram a população, reivindicaram junto das entidades públicas para fazer vingar
o direito à habitação nesta cidade. Situação que hoje não está ainda a ocorrer, com pouca gente a exigir. Estamos a falar de uma Câmara que neste momento continua com o enfoque no saneamento, ou oposto ao que se tem feito hoje, e como as políticas urbanas de algumas cidades. Recordo que na semana passada o Prémio Pritzker da Arquitetura, entregue ao escritório Lacaton e Vassal, não na realidade falamos de um escritório de arquitetura de topo, completamente fora de um sistema que tentou implementar um novo modo de reabilitação, mantendo as pessoas no local, quase como no SAL, reabilitando, dando melhores condições, não retirando as pessoas e mantendo-as no mesmo sítio, com as mesmas condições, com melhores condições dignas. Eu visitei, obviamente que algumas das estratégias não foram feitas com alguma educação cívica para alguns moradores, porque a última que eu visitei, edifício em Bordeaux, há 2 anos, 2 pisos tinham ardido completamente porque as pessoas tinham necessidade, tinham pela primeira vez uma varanda para se poder estar no exterior, e graças a Deus essas pessoas hoje, graças a Deus a essas intervenções, têm esses blocos gigantescos, têm uma varanda, um espaço para poder respirar. Ao contrário que eu vi nesse dia, as pessoas tinham feito churrascos nas varandas e o bloco ardeu grande parte. Mas isto tem a ver com uma questão de educação, uma questão de participação pública, mas as pessoas estão a encaminhar-se. Se nós virmos, este é um mapa que eu fiz na cidade do Porto, de toda a política urbana que ocorreu de intervenção em bairros e a nível de intervenção nas ilhas, podemos verificar que existe um arco gigantesco sem uma política de reabilitação nas ilhas, que ocorre unicamente nos anos 60 com alguns programas de salubarização, mas também todas as políticas que houveram deixaram sempre todos estes setores completamente à parte. Aquilo que nós temos hoje surge muito da classificação de Porto, de capital europeia da cultura, de toda a intervenção no espaço público, mas que não pensou no que se passava a toda a volta. Passamos de uma cidade do Porto que, podemos falar aqui, tem uma política urbana de áreas de reabilitação urbana, que a única coisa que faz é aumentar a renda, aumentar o valor fundiário, não pensar nos que lá habitam. Estamos a ver uma mancha em petróleo que está crescendo. Ela está crescendo. Esta penso que ainda não tenha muitas alterações, mas ela está crescendo. Ela começou ali no Maru, começou aqui no centro e está a se expandir. É uma área que nós tentamos criar, se eu cruzar esta mancha com as manchas que vamos mostrar a seguir do que se fez o SAL, estamos completamente noutro paradigma. Foram feitas na mesma também algumas reabilitações pontuais em alguns bairros sociais, cosmética, com um capote singelo de 2, 3 centímetros, com uns caixilhos mantendo-se mais ou menos a mesma coisa, mas eu tenho um aluno que está a fazer uma reabilitação no bairro, análise do que foi feita a intervenção no bairro do Carvalho, e aquilo que se vê e o que as pessoas contam é que por dentro a casca continua a mesma, a água continua a entrar, a umidade continua a lá estar e não há melhorias para isso. O espaço público continua o mesmo. E aquilo que nós vemos nesta investigação que eu fiz desse levantamento, víamos reabilitações pontuais, algumas como esta do bairro de Bela Vista, algumas coisas que iam ocorrendo. O Porto 2001 deu-nos o espaço público, mas não deu muito mais. Todas as reabilitações que eu poder evidenciar, que há algumas referências, por exemplo, esta, que é uma reabilitação que alguns de nós conhecemos em Roterdão, o bairro Kifuek, que nós visitamos todos, ficamos embebedados vendo esta reabilitação. Este edifício, este conjunto, foi todo demolido e reconstruído exatamente como era. Foram novas comunidades, ocuparam este edifício, novas comunidades evoluíram e ocuparam este bairro. Portanto, houve aqui uma reabilitação de demolição e mantendo o mesmo ar. Aqui, noutra situação, estamos aqui a ver o bairro da Bela Vista, que a seguir o António já está farto de mostrar este projeto. Estamos a falar de um trabalho de intervenção com a comunidade, criando melhores condições. Não vou explicar isto, não é o meu alvo. Nesta ficha de leitura e de investigação, permitiu-me também verificar o modo como foi feita a intervenção.
Na realidade, interessava-me aqui ligar um bocado este tipo de leitura da prática para uma teoria, para uma pedagogia mais académica. Estas intervenções do Sal, então, elas ocuparam, como podemos ver aqui nestas manchas, a cidade toda. Elas, na realidade, podemos verificar que elas começaram por, aqui estamos a vê-las por época de intervenção, de 74 a 76, foi uma intervenção de 2 anos, porque não interessou às câmaras, não interessou ao Estado continuar com estas ações, porque a comunidade, os arquitetos e todas as brigadas técnicas estavam a decidir cidade. Estavam a decidir cidade e vejam esta mancha. Isto foi o que eu encontrei num documento no Fundo de Fomento à Habitação do que se estava a prever. Este mapa que, remetido em arquivo, mostrado a isto que se passava no Porto, se começarmos a ver o que se passava nas outras cidades, demonstra como uma brigada técnica de arquitetos, engenheiros, estudantes e a população estava a agir de dentro para fora, tomando e decidindo coisas na cidade. Isso é que é fundamental. E vemos como esta mancha foi crescendo. Nesta minha investigação, podemos ver aqui hoje a quantidade de ilhas que ainda existem na cidade do Porto. Cada pontinho preto identifica um conjunto urbano, identifica uma ilha proletária, um núcleo urbano. Cruzando isto com o que na altura foi identificado pelas Brigadas SAL, estamos a falar ainda de um poder, de uma área de intervenção bastante grande. Vendo-nos aqui, nesta minha investigação preparatória, as localizações, os bairros que foram construídos, que foram poucos, mas podemos ver aqui o que faltou fazer. Aqui em Massarelos, algumas situações que foram aniquilar ilhas e fazer blocos. Vemos aqui algumas das ações que podiam ter sido mais intervencionadas e com mais acautelar. Vejamos aqui no bairro da Sé, onde foi feita maior destruição de casas burguesas e a expulsão de gente para fora da cidade do Porto, onde hoje se encontra o maior foco de turistificação da cidade do Porto. Podemos ver aqui São Vítor, um dos bairros que hoje em dia está a saque, de ilhas que estavam completamente ocupadas por pessoas pobres, com alguma idade avançada, foram expulsas e neste momento são completamente hotéis na horizontal. Neste momento vazios, porque quem é que quer ir para uma ilha que tem piores condições neste momento, possivelmente, que algumas das casas que existiam anteriormente. Porque com aquele slogan, venha viver, como eu já vi anunciado, venha viver como viviam as pessoas no início do século. Grande parte destes projetos são possíveis ainda de implementar, são possíveis de ainda avançar. Eu aqui tenho uma provocação, porque passei há um bocado aqui o bairro da Bela Vista, como era o projeto do Mário Trindade, situação que era bastante pesada, mas era necessária para aquela época. Neste momento a intervenção foi feita, foi mais aligeirada. Vemos aqui o bairro da Bolsa, um bairro neste momento gentrificado. As pessoas a quem isto se atribuía não eram deste setor. Estamos a falar de um terreno que não pertencia à brigada da Bolsa, mas pertencia a uma brigada da parte de baixo, que era uma brigada dirigida pela Annie Gunter, na brigada de Sedufeita. E, portanto, estamos a falar de um terreno partilhado, que era um projeto que já existia anteriormente, que foi revertido para outro género. Na realidade, mais uma vez, aqui a Câmara do Porto portou-se mal na maneira como, depois de reabilitar e construir e expandir todo este setor, decidiu dar de borla a quem quis comprar ao preço que quis. Desculpa, estou um bocado... o discurso da Débora enfureceu-me um bocado. Subiu-me aqui o sangue da guerra hoje. Aqui vemos uma intervenção de Contumil. Se formos ver este setor de Contumil, de Célio Costa, também está ainda sitiado, mas com as ARUs que estão a crescer e a expandir-se, isto vai dar a volta a qualquer momento. Outro setor que também está completamente, já sofreu também, perdeu muito, é este setor da zona da Boa Vista, o bairro da Boa Vista, de João Araújo Rezende e João Godinho, 2 militares que estavam no Algarve e que decidiram vir ter com o Nuno Portas a Lisboa e perguntar o que é que nós podemos fazer no Porto. E decidiram avançar com este setor, que uma aluna minha fez a tese de mestrado sobre ele e começou já nessa altura, isto já estamos há 6 anos atrás,
que ela defendeu, a Sarah Walton, fez a investigação, já ali se percebia que as ilhas todas, todo este setor a cinza, já estava a saque, já estava a ser vendido. Aqui uma zona também de francos, que neste momento também, com a nova abertura da nova via para a Perlada, também neste momento começa a grande movimento. Eu acho que todos estes setores do sal têm seguido muitas volte-face, mas o que vemos hoje, e nesta imagem de São Vítor, isto continua demolido ao abandono hoje. Continuamos a ver esquiços do CISA passarem para esta situação, ainda quase em transição, mas hoje, se eu for tirar esta imagem, aquela casa ruína ali já cresceu mais 2 pisos e já não é a mesma coisa. Todos estes setores do bairro Sal, neste momento também já foram, que poderiam ser uma valorização e uma intervenção futura, serem também pistas para novas intervenções, estão a ser bloqueados porque muitos deles foram já bloqueados a seu processo. Vejamos aqui algumas das casas do bairro de São Vítor, que foi um interesse muito meu, alguns dos ilhas que ainda continuam habitadas, algumas destas estão ao abandono, à espera que caiam cada telhado para poder ser vendido. Este, por exemplo, esta ilha já não está assim, esta está completamente alterada, foi turistificada e na porta tem lá informação, quando estavam a reabilitar, que foi reabilitada com pessoas do Fundo de Desemprego. Esta penso que seja a ilha do Seu Zé, que neste momento, não sei se a idade dele, mas ele tentou ir reabilitando ao seu modo, obviamente, há pessoas que o criticam por ele próprio ir construindo, mas foi dando pistas. Esta questão desta casa em 2 pisos, construída com pessoas locais, foi dando pistas para o que se podia fazer em São Vítor. Mas São Vítor entrou num processo muito acelerado, mais acelerado do que eu pensava. Portanto, este turismo de turistificação e os Airbnbs das ilhas criou aqui um volte-face forte, talvez irreversível. E eu acho que o que se passa na zona e o que se pede, ouvindo no outro dia o professor Adalberto Dias no seu projeto que propunha para a zona das Fontainhas, acho que há coisas que se podem ir fazendo. Ou capacidades financeiras diferentes, ou expectativas de necessidades culturais, enfim, com um espectro absolutamente alargado que uma cidade deve conviver. Uma cidade que se junta e que se mistura. Então, uma das condições que para nós foi basilar, isso é uma coisa que eu e o meu irmão temos nos batido muito, e o laboratório tem sido esse reflexo também, é na maneira como as pessoas se relacionam. Eu mesmo de olhar para a arquitetura numa perspectiva volumétrica, numa perspectiva de inserção de um volume e de respeito de uma sércia e do alinhamento de uma série de fachadas, eu vou ver a habitação numa perspectiva humana, de quem vive no espaço. E estes dois, podes vir para trás, António, estes dois slides mostram que a forma como eu desenho a porta, ou desenho a janela, e me coloco no espaço público, mais largo ou mais apertado, me condiciona a maneira como eu faço a utilização ou a extensão entre o espaço absolutamente privado para um espaço que passa a ter alguma coisa de espaço de utilização pública. Eu não vou explicar estes diagramas, mas é importante nós olharmos para a arquitetura não na perspectiva volumétrica, externa, distante, como fosse de pássaro, mas sim de alguém que está dentro da arquitetura. Não está a desenhar um esquiço quem vê de fora da arquitetura, mas está dentro da arquitetura. E isto, como sugere Palasma tantas vezes nos seus livros. O slide seguinte é um slide que permite nós percebermos como é que nós podemos fazer esta relação, esta proximidade, digamos assim, escalonamento entre o espaço mais privado para o espaço mais público. E eu também podia me prender a explicar estes slides, que não é o objetivo deste trabalho, mas, mais uma vez, isto é absolutamente crucial. Nós sabemos colocar os elementos que permitem negociar a relação que tem entre o espaço absolutamente privado com o espaço semi-privado, semi-público ou absolutamente público. Passamos à frente, António. António, só uma coisa, um dos aspectos importantes disto é que estes esquemas não nascem de uma abstração, podia ser, teria toda a legitimidade, não é? Podia ser produto de uma teorização.
estes esquemas nascem de uma análise prossémica do próprio lugar e da forma de viver das pessoas na ilha, não é? Que é muito importante. Sim, neste slide, por exemplo, temos aqui na imagem de baixo do lado direito, casas que têm janelas para um espaço público, mas o facto do espaço público ser mais largo permite que a relação entre o privado e o espaço público seja mais distante. Isto é, o espaço no centro daquela rua é mais público do que o slide na segunda linha do lado direito. Como a rua aperta, o espaço deixa de ser absolutamente público para ser semi-privado. E esta questão da aproximação, da dimensão da rua e da aproximação entre as duas janelas condiciona muito aquilo que é a utilização do espaço exterior. E nós, arquitetos, quando estamos a desenhar uma janela, quando estamos a desenhar uma rua, estamos a condicionar a maneira como ela pode ser utilizada. Quando nós estamos a dizer que uma rua, como diz o PDM, tem que ter em frente à porta uma rua de 6 metros de largura, mais passeios de cada lado com 2 metros, mais estacionamento de cada lado 2,5 metros, estamos a dizer que a rua vai ser absolutamente diferente para quem vive nas casas. António, e então, diga, sim. Um dos aspectos importantes disto que o António está a falar é que aquilo que está ali é que o António coloca essa questão que é muito importante. A arquitetura muitas vezes fica dominada pela codificação da função e aqui o importante é o uso. É a arquitetura dos usos, não é? Compreender os usos das pessoas e depois projetar esses usos com outra qualidade arquitetónica, mas nunca alterar os usos das pessoas, porque aí é que está uma arquitetura estranha, que a arquitetura quer impor uma função que não tem a ver com o uso da vida das pessoas. E aí o conflito, muitas vezes. Exatamente. Passamos ao slide seguinte. Pronto, a colocação da ilha da Bela Vista no Porto. Vamos passar aos slides seguintes. Estes slides mostram aquilo que encontramos quando chegamos à ilha. De facto, a rua dava para deixar as bolas, os capacetes, porque ninguém roubava, porque o espaço era de todos, e todos conheciam de quem era aquele capacete, porque não havia problema nenhum. Outra questão importante também é a questão da recolha da água. A água é um bem que se gasta, são pessoas que vivem com rendas ou com reformas que não se imaginam, então a água que vem das chuvas também se aproveita. O espaço público é ocupado, claro que a degradação entrou e começaram, como dizia o Fernando, a destilhar, a tapar as janelas, e foi este processo, esta resistência que os moradores que garantiram ao longo destes anos todos que foi possível que o laboratório tivesse espaço para fazer um projeto com eles. E aqui é um dos exemplos, no meio do processo, em que nós juntamos todos os moradores, alguns órgãos de comunicação e a política, que veio confirmar aquilo que tinha sido os compromissos assumidos na campanha eleitoral. E há que reconhecer que, e isto nós também temos que reconhecer publicamente, que a ilha foi possível porque os moradores não desistiram, foi possível porque o laboratório depois esteve com os moradores e teve esses anos todos de proximidade com eles, e o Presidente da Câmara, num determinado momento, assumiu o compromisso que tinha o compromisso tinha assumido, pronto, cumpriu o compromisso que tinha assumido um ano atrás, ou 2 anos atrás. Pronto, agora vamos ficar aqui, António, normalmente. Este slide aqui é muito importante, que são os pressupostos desta ilha, quando em 1970, com os dados que nós tivemos acesso. Portanto, cada morador, na dimensão que nós tínhamos da construção existente, tinha acesso a 10 metros quadrados de construção. Portanto, se a gente dividisse a área toda das casas pelo número de habitantes que tinha em 1970, cada um ficava com 10 metros quadrados, o que não era mau, mas havia casas que estavam mais ocupadas e havia casas que estavam absolutamente preenchidas. Mas tinham já uma variável muito mais frágil, só tinham 3 metros quadrados de espaço exterior por habitante. E a construção era de 1 para 1, portanto, cada metro quadrado de ilha significava 1 metro quadrado de construção. E tínhamos então 34% de área não permeável. Continuemos. Nós, como temos que intervir, e vou dar esta introdução no início, o nosso objetivo era fazer casas a um preço baixo. A adjudicação das casas todas andou no somatório das duas fases de construção na ordem de 900 mil euros, que dá
em média 27 mil euros por cada casa, a casa mais pequena se calhar por 20 mil e a casa maior por 30 mil, pronto. E foi isso que nos comprometeu, já incluindo todas as infraestruturas que não tinham, arruamentos, não estamos a falar só das casas. Isto foi o valor que nós gastámos para fazer as casas, fazer as ruas, iluminar, sanear a rua, criar infraestruturas, comunicações, tudo isso. No final, cada casa, em média, considerando esses custos todos externos também, ficaram entre os 20 mil e os 30 mil euros. Pronto, e é bom que se conheça este valor, porque é o ponto de partida para aquilo que eu agora vou explicar, que são as decisões que foram importantes de tomar na evolução do projeto. E há aqui uma coisa que nós também, algumas coisas nós decidimos intervir com base em alguma informação técnica que tínhamos, mas a maior parte das decisões que tomamos foi simplesmente copiar aquilo que as pessoas fizeram durante 150 anos lá. Chegámos à conclusão que mais do que nós estamos aqui com grandes teorias do que é que era importante fazer-se, foi olhar aos upgrades, foi as evoluções que as casas tiveram ao longo dos 150 anos, para perceber aquilo que era de facto importante. Pessoas com muito poucos recursos só gastavam naquilo que era absolutamente fundamental. Aqui neste caso era uma situação de segurança, nós tínhamos a nossa ilha com ruas sem saída, pedonais, criava um problema se houvesse um incêndio de impasse, no fundo da rua era um desnível com 20 metros de altura, portanto não, é impossível sair da rua do lado direito. Portanto, a nossa proposta, António, podes passar, foi criar alternativas, demolindo 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente 6 casas, criar circuitos alternativos dentro da ilha, para que não criasse uma situação de impasse, que houvesse sempre alternativas de circulação. Ainda mais, não criasse uma possível apropriação da rua conforme as casas vão chegando ao fim da rua. Porque como a rua, no fim da rua só tem uma casa, essa rua passa a ser privada da casa. E nós queríamos, de facto, que isso não acontecesse e que houvesse uma utilização absolutamente democrática de toda a rua. Podes passar à frente. Isto em relação ao espaço público, podes passar o outro slide também. O existente tinha só ruas e o que nós propomos é criar uma série de praças e escadas, onde se podem as pessoas sentar e reunir, para atividades que não seja só o percurso. Pronto, e eles usavam, por exemplo, uma ruína de uma das casas para fazer uma zona para fazer umas refeições, um barbecue cá fora, e nós o que fizemos foi realmente no espaço exterior encontrar esses espaços que eles, de uma forma, digamos assim, aproveitando as ruínas, fizeram ao longo destes últimos anos. Podes passar à frente. Outra questão, as casas tinham salitre, a umidade ascendente nas paredes até ao primeiro andar, portanto, havia paredes absolutamente enterradas em relação nas suas traseiras, um piso inteiro enterrado, sem qualquer tipo de solução técnica para resolver isso. Então, uma das questões que nós tínhamos quando entrávamos na casa é que cheirava a mofo, a um nível, um teor de umidade brutal. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é ventilar as casas. Portanto, e esta solução de nós partirmos as ruas criou o maior corredor de circulação, mas mais do que isso também, dentro da própria casa criamos pátios para que pudesse fazer de uma forma eficaz a circulação quando as casas só tinham no início uma fachada para a rua. Todas as outras 3 fachadas estavam todas sem janelas. Também a exposição solar também era importante porque havia das 4 linhas de casas, 2 que tinham o sol a dar, o sol de sul, mas as outras 2 linhas das casas que estavam viradas a norte não tinham qualquer luz. Portanto, e o projeto incidiu em recortar a cobertura nas casas do meio, de maneira a garantir que o sol entrasse dentro das casas, nas casas do meio, e nas casas da ponta, do lado direito, que pudessem entrar rasgando janelas para um terreno que agora ia ficar disponível para a ilha. Pronto, aqui é o desenho da proposta final, demos nomes às ruas, foram os próprios moradores que deram o nome às ruas, que no fundo foi sempre as ruas, o nome que eles deram, a rua de cima, a rua de baixo, pronto, enfim. E os resultados que nós temos passamos a ter de 10 para 18 metros quadrados por habitante, se nós imaginamos que as casas estão completamente preenchidas. Não temos 3 metros quadrados por habitante, mas passamos a ter 12 metros quadrados de espaço exterior por habitante, reduzimos um bocadinho o rácio de 1 para 1 para 0,87 para 1 e temos uma permeabilidade de solo de 58,6%. Portanto, aumentamos muito a capacidade permeável de solo.
mas não deixámos de ter uma densidade muito elevada de construção. Bom, aqui são as casas, temos duas tipologias de casa, uma casa que tem 3 pisos e uma casa que só tem um piso e uma mezanine acima, variando obviamente as dimensões ou o programa que lá pode ser feito. Passamos à frente. Pronto, esta relação, a rua é tão estreita, que o espaço da rua é um espaço que faz parte das casas. Pronto, não é semipúblico, mas é semi-privado. E é isto que está aqui. Pronto, e as ruas foram-se apropriando, tem os tanques cá fora, a roupa está a secar cá fora, tem bancos e cadeiras cá fora, portanto, tudo isso tem a ver com uma extensão da casa do interior para o exterior da rua. A proposta que nós fazemos, que no fundo reproduzimos e copiamos, obviamente pondo as persianas mais eficientes, que já explicarei, enfim, pondo a água a recolher e a drená-la, enfim, coisas que tecnicamente nós estamos habilitados, mas que não, a arquitetura não, a base da arquitetura não é essa, não são esses os parâmetros. Mais uma vez, a rua nas suas cadeiras e os bancos e as vassouras, e, o espaço exterior sempre ocupado, sempre utilizado com os seus pertences, e nós o que fazemos é reproduzir os bancos, reproduzir os tanques, as janelas, enfim, por aí fora, não é? O tanque também recolhia a água da chuva, continuamos a pôr as águas pluviais a recolher em cada um dos tanques. Portanto, cada casa tem a sua água pluvial e pode fazer uma reserva de água que pode servir para lavar a soleira da porta, que serve para regar as plantas, enfim. Aqui era o balneário, que era uma necessidade, portanto, de facto, havia uma necessidade de espaço de balneários, porque as casas não tinham, e essa necessidade era um espaço comum, portanto, isto era uma área partilhada, que nós, ao fazer agora a nova reabilitação, passou a estar dentro das casas, e então sobrou-nos espaço para fazermos a tal praça onde as pessoas se podem reunir, onde se pode fazer um encontro de moradores, da associação de moradores, onde se pode fazer a festa de São João, que é típica, é feita todos os anos nesta ilha, enfim, por aí fora. O Luís, que está naquela imagem atrás, vivia dentro do balneário, naquele sofá. As casas, pronto, na realidade aquilo que nós vamos fazendo é reproduzindo e copiando tudo o que as pessoas foram fazendo. É a cobertura da entrada da casa com uma cobertura, e nós pomos o nosso telhado a ficar mais balançado para fora, pomos a porta a recuar um bocadinho mais para dentro, de maneira que haja um sítio onde a pessoa possa estar cá fora sem apanhar chuva. Onde se possa guardar, na soleira da janela também se pode guardar os vasos, coisas que não quer levar para dentro de casa, a própria persiana à noite fecha e resolve essa situação. Portanto, no fundo, nós vamos olhar para aquilo que era a utilização e reproduzi-la com uma melhoria técnica, simplesmente só isso. Lá está, as janelas, as portadas, este filtro entre o interior e o exterior, que é sempre muito importante. A casa não tem que estar absolutamente aberta para a rua. Esse espaço tem que ser negociado e digamos assim, e decidido ao longo do dia. Nem sempre, às vezes quer estar tudo aberto, outras vezes tem que estar absolutamente fechado. As portas que abrem, que é misto de porta e misto de janela, enfim, as pessoas estão permanentemente à porta, passam parte do dia à porta das suas casas, está ali a Dona Aninhas, ali o Sr. Fontelas à janela, que é o presidente da Associação de Moradores, e as janelas, no fundo, criam espaço para se pôr. Por um lado, protege do sol, e já vou explicar isso, mas por outro lado, cria um espaço de reserva onde se pode pousar a gaiola do pássaro, onde se pode pôr um vaso, onde se pode guardar a bola ao fim do dia, portanto, não tem que se levar as coisas para dentro de casa. E então, aqui, antes nós tínhamos caixas de correio comum e um gerente distribuído, digamos assim, havia aqui uma gestão comum, e nós propomos uma caixa, continuamos a ter uma caixa de correio comum, mas cada um tem o seu correio. Portanto, ali havia antes uma caixa de correio que entravam as cartas de toda a gente, distribuía-se por todos, e agora cada um tem a sua própria caixa de correio. Aqui também é interessante perceber que isto era uma das casas que tinha à Bela Vista, e ver a importância da maneira como se punham as portas, da organização do espaço. Nem todas as casas eram assim. Mas foi muito importante, nós olhámos para esta imagem que permitiu, nós no fundo depois copiámos um bocadinho esta lógica, porque permite a casa
ao longo do dia ter capacidades diferentes. E o facto das portas estarem todas unidas num espaço só permite que ao abrir o espaço se possa ligar e ampliar. Isto é muito importante nesta ampliação, nesta capacidade da casa se ampliar e se adaptar a usos ao longo do dia diferentes, sendo ela muito pequena, como é óbvio. Pronto, e nós vamos criando ao longo do espaço, espaços que vão sendo, assim, sem uso específico, e as pessoas vão fazendo a utilização desses espaços conforme precisam, conforme entendam. Portanto, não há uma utilização absolutamente definida. Posso passar, António? Pronto, lá está, nós copiamos a janela, pomos a persiana mais fora para resolver melhor a questão do sol, e recuamos a janela para que se possa pousar aquele vaso numa soleira que ao fim do dia não tenha que se fechar a janela e tirar o vaso para dentro, por exemplo. Temos a cobertura ali mais para fora para substituir aquela alpenda que nós temos ali, e nós conseguimos criar esse espaço coberto à porta de casa para nos entrar com o prolongamento da cobertura e com o recuar da própria porta. Lá está. Copiamos, portanto, nós estamos a copiar exatamente aquilo que lá foi feito ao longo do tempo. Mas as portas também são múltiplas, são portas e janela, e nós na realidade temos uma porta que durante o dia está fechada, à noite está fechada, mas durante o dia pode ser uma janela a iluminar o interior da casa. O tanque que nós reproduzimos tal e qual o tanque que existia. A questão dos bancos, punham as cadeiras cá fora de uma forma informal, e nós criamos condições para que o banco existisse permanentemente cá fora. Uma caleira de água que existia para recolher as águas, e nós pegamos nesse elemento das águas, que recolhe as águas pluviais, e que no fim da rua encaminha para uma linha de água que tem um tanque aqui no lado esquerdo. Estão ali a ver ali uma tocazinha do rato, é para onde a água sai depois para o tanque de água, que só existe quando há chuva, quando chove, não é óbvio, não é? Pronto, as tipologias estão distribuídas desta forma. Os mais claros são as casas estas casas que colocamos a marcar aqui, as de cima e as de baixo são as casas mais pequenas, e depois temos a tipologia B, que é a tipologia das casas que têm 2 pisos. Portanto, esta é uma casa com cozinha, sala de jantar informal, sala de estar, uma casa de banho que se separa por peças, o saguão, que é muito importante, aquele pátio lá atrás é muito importante, que permite ventilar e criar a ventilação transversal. Mais? António, posso? Sim, sim. É importante tocar aqui num aspecto. Pronto, é evidente que as casas, pronto, uma das vantagens deste projeto de ser participativo e de ser desenhado com os moradores, estas casas foram desenhadas para os moradores mesmo. Pronto, isto era perfeitamente impossível, isto é, na lógica das empresas municipais e da política municipal. Eu não sei como é que se passa no Brasil, mas a Débora falou há bocadinho, mas não sei se pode depois dizer alguma coisa sobre isso. Aqui as empresas municipais não desenham casas para moradores. Eles consideram que o morador é uma pessoa em transitoriedade, portanto, isto é, está ali de passagem, portanto, não tem direito à casa para toda a vida. O laboratório não aceita isso. E, portanto, a Dom Social, quando nós entregámos o projeto, uma das coisas que tentou destruir foi exatamente as casas desenhadas para a família A, B e C. Ora bem, isto foi um choque, isto é, o Sal também fez isso, é verdade, e nós voltámos a fazê-lo, isto é, estas casas, esta tipologia era desenhada para a família em questão. Nós tínhamos a alcova, tínhamos três tipologias dentro deste modelo, depois ele era perfeitamente versátil, e portanto era aplicado às famílias em questão. Por exemplo, a Aninhas veio de uma casa que tinha 2 pisos e na realidade ela foi para uma casa com o resto do chão, e no resto do chão tinha as peças todas em comum. Tinha uma mezzanine que possibilitava que alguém pudesse lá ir dormir, alguma sobrinha ou alguma pessoa quando ela estava doente, ou alguma amiga. Portanto, uma das características interessantes deste projeto é que a casa era desenhada para as pessoas e os moradores participavam. Eu estou-me a lembrar quando o António, inclusivamente, foi desenhar à escala real o tamanho dos quartos de banho,
o tamanho das peças de dormir, etc., para os moradores terem uma ideia da escala. Portanto, isto é um projeto que foi desenhado à mão, portanto, os moradores acompanharam. E muitas vezes olhamos para aqui e podemos pensar que isto nasceu, pronto, de uma revista, aquilo que há pouco a Débora falava também. Pronto, quer dizer, o que vocês fizeram foi isto também, foi desenhar para as pessoas, não é? Pôr os moradores a desenhar e depois dar, digamos, eficiência arquitetónica à ideia, não é? Pronto, e o António, quando diz que no fundo limitou-se a copiar, na verdade as casas foram desenhadas em função da mobilidade, em função do agregado familiar, etc, etc. Desculpa lá, António, este apontamento. Não. Mas pronto, mas é importante, no slide anterior é importante perceber uma coisa que até foi numa discussão com o Manuel Correia Fernandes, que era, e nós tínhamos essa consciência também, mas ele também tocou nesse assunto, e que para nós de facto é importante, quando nós temos uma casa que pode ter 6 pessoas, não é o caso desta tipologia, mas pode ter 6 ou 7 pessoas, e só temos esta casa de banho, as peças têm que estar absolutamente independentes, isto é, quando quem está a usar a sanita não ocupa o chuveiro, não ocupa o lavatório, e nós desenhamos isto de maneira que possa haver uma utilização partilhada, e naquela tipologia que o Fernando falava, de ter neste piso tudo, para a Dona Aninhas, por exemplo, que já tinha dificuldades de mobilidade, onde nós temos a cozinha passou a ser um quarto, com uma janela para trás, e a sala passou a estar com a cozinha incorporada também. A casa ficou mais pequena, mas a casa tinha tudo que a Dona Aninhas precisou enquanto foi viva. Não é? E de facto ela reconheceu que a casa, na forma como estava, lhe dava absoluta autonomia. Tenho um quarto para a frente e um quarto virado para o saguão, portanto todos os compartimentos têm janela, são ventilados, o que não acontecia nas casas originais, e no patamar das escadas, naquela zona da volta, criámos ali um escritório, aproveitando aquele recanto de viragem, que é um espaço que a maior parte do tempo está absolutamente desaproveitado, como um espaço extra para a casa. E depois no espaço de cima temos um estúdio, quarto, um espaço multifunções. Se formos ver então depois a perspectiva das casas, é uma casa que funciona em três lajes, aqui muito importante é a luz que pode entrar através do pátio, e para nós era importante que a casa tivesse uma iluminação e uma ventilação muito mais eficiente em relação às casas que existiam. As casas eram muito escuras e muito mal ventiladas. De conclusão, eu queria agora explicar só 2 ou 3 indicadores que às vezes os arquitetos não dão muito valor, mas que são muito relevantes quando nós queremos fazer casas pequenas, gastar pouco dinheiro e ter a casa o mais útil que for possível. Pronto, aqui tem a ver com a posição da telhado que permite cobrir e estar coberto num dia de chuva. A janela, o facto de puxar a persiana para fora permite que durante o dia, tendo as persianas afastadas da janela, se possa ter a janela aberta e cortar a incidência solar para dentro e simultaneamente poder-se ver para o exterior. Aqui são aquelas questões que são muito, muito relevantes, que para nós foram absolutamente fundamentais, foi fazer um desenho, uma descrição do programa que não tivesse áreas desperdiçadas. E se vocês virem aquele rosa mais claro é a área que nós temos desperdiçada, o que implica que nós temos 89,7% da área utilizável e os outros restantes como área não utilizada, como o hall e as escadas, mas se a gente excluir as escadas, temos 95% da área toda utilizada. A questão das ventilações, ao pôr o pátio atrás, permitiu que todos os compartimentos da casa têm pátio e têm ventilação direta para o exterior, o que não acontecia nas casas antigas, porque só a mancha mais escura a vermelho é que estava ventilada e a cinza não tinha ventilação direta. Mas criava problemas de insalubridade, como é óbvio. Aqui é uma questão muito, muito relevante. Nós não tínhamos dinheiro para fazer transformações ao nível das fachadas, da dimensão das janelas, e as casas eram muito pouco iluminadas, mesmo muito pouco iluminadas. Nós fizemos um exercício que foi colocar todos os elementos da janela por trás da parede, ficava só o vidro visível, o que significou, nas janelas, ganharmos 41% de vidro, que é uma coisa inacreditável. Só depois de fazer as contas é que nós conseguimos confirmar, nem queríamos acreditar que era assim uma mudança tão radical. E nas portas ganhamos 204% da área de vidro, o que significa ganhos em termos de luz para o interior da casa brutais, não é? O facto de criarmos um pátio atrás também permite, para além da luz vir de fachada, também ter uma luz a vir de trás refletindo no pátio que está pintado a branco.
A área envidraçada que nós tínhamos inicialmente era 5% da área da casa, tinha 5% da área envidraçada, e nós conseguimos com esta transformação passar a 17,2%, que é um indicador já muito, muito positivo. A ventilação, o tal pátio, e depois tem a ver com a organização que nós fazemos das casas de banho na parte de fim do slide. Eu não vou me alongar mais, agora vou mostrar só umas imagens, António, se andares rápido, do edifício, já da obra feita. Isto durante a obra. E as casas prontas. Também, que os moradores não abandonaram a ilha, isto é, nós durante 1 ano e meio, e foi 1 ano e meio, nós fizemos um programa de intervenção na ilha com os moradores dentro da ilha. Estudámos um plano em que os moradores iam circulando pelas casas, como havia muitas casas entaipadas, nós abrimos essas casas todas, fizemos pequenas intervenções e os moradores aguentaram lá durante 1 ano e meio, 2 de obra, sem acidentes, sem problemas nenhuns e sem atrasos absolutamente nenhuns. E com uma vantagem, os melhores fiscais da obra eram os moradores, que estavam sempre em cima dos empreiteiros, porque sabiam como é que a obra tinha que ser feita. E esse foi o nosso objetivo, foi, primeiro, evitar a deslocalização, que tem custos enormes, porque eles vão e nunca vêm, e depois também evitar exatamente que a obra não seguisse o plano, e, portanto, foi um risco, não é, António? Isto, hoje Sim. Estamos a falar nisto com muito, mas o plano de realojamento e o plano de estaleiro demorou 1 ano e meio a fazer.